É isso aí, galera do Vascão. Hoje tem Vasco da Gama e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras, que não está também lá numa fase muito boa, né? O Palmeiras tem 11 pontos em 7 jogos, com um elenco poderoso que tem, com o treinador que tem, né? Não era para estar somente com 11 pontos. A gente tem aí Flamengo, Botafogo, que estão ali liderando, né? Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, teve uma maior reviravolta e conseguiu ainda estar na liderança. O Vasco tem totais condições de sair de lá sem perder, pelo menos, né? Dá para sair do Allianz sem perder. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, não esqueça de deixar o seu comentário ao final do vídeo se vocês acreditam que o Vasco pode surpreender diante do Palmeiras hoje. Olha, Eu vou quebrar o telefone dele, eu não vou deixar, você vai ver. a sorte é que ele tá na Eurocopa. Se tivesse mas nem tá se Mas destacando tem lá, né? outro que pode telefonar. Quem? O Messi. É, tem isso Vai que também. esse garoto também, não sei. Quem é o treinador lá do negócio lá dos Estados Unidos? Ó, você me pegou de surpresa. Troca a cara. página. Ah, eu vou lá Deve no ser o Walmart Messi lá. mesmo. Eu vou lá naqueles É o Messi e o roda da Suárez. vida pegar o Messi. O Soares que foi convocado, né? É, foi convocado. Ó, o Fluminense já jogou, 16º ficou em sexto. O Vasco também, mas o Vasco tem um jogo a menos. Ou não? Não, o Vasco não tem jogo a menos. Tem sim, o Palmeiras hoje. Ah, tá. É, tá. Era melhor nem ter. Era melhor nem ter o jogo. Tu acha melhor perder de WO, então? Porque é só 2-0 WO. É 3. 3? Perdão, então. Obrigado por me corrigir. Acho que não é tão bom, não. Tá quem perdeu de 6? Olha aqui, o Vasco encara o Palmeiras hoje, fora de casa. E não vai ter o seu principal jogador em campo. Só notícia boa. Mas na volta, eu juro pra vocês, na volta ele tem uma notícia boa sobre o Vasco. Roda aí. Tem. Um time concentrado e na presença do presidente Pedrinho no desembarque em São Paulo. Em busca de recuperação, o Vasco encara o Palmeiras hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque. O técnico Álvaro Pacheco terá 2 desfalques importantes no confronto. O zagueiro João Vitor está suspenso após ser expulso no clássico contra o Flamengo. E o principal jogador do time também vai ficar de fora por conta de uma lesão. Payet sentiu um problema físico e sequer viajou com a delegação cruzmaltina. Da mesma forma que em sua estreia, o técnico português só vai confirmar o time que vai a campo horas antes da partida. O Vasco está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos, e precisa da vitória para se afastar da amarga zona do rebaixamento. Lucas Pedrosa, Sim. qual o provável Vasco hoje? Você tem? Não tem porque talvez nem os jogadores saibam também. Porque É mesmo? Como ele funciona esse treinador? Ele não fala durante a semana qual vai ser o time, ele não trabalha dessa forma. Tanto é que no clássico contra o Flamengo tinham jogadores que 2, 3 dias antes não sabiam se iam ser titulares. Então ele trabalha muito mais falando do time na pré-eleição ou um dia antes. Então eu confesso para vocês que eu não sei. Mas o que eu sei é que o Medel, por exemplo, vinha treinando de titular e aí já está no Boca Juniors, não vai ser o titular. Então tem uma possibilidade do Rojas ser o zagueiro pelo lado direito. Acredito que ele vai manter o sistema de 3 zagueiros, né? Com o Maicon e com o Léo. E no meio-campo ele deve reforçar. Ele pode botar o Hugo Moura ou o Sforza para poder fazer esse primeiro volante, que é uma função que o Vasco tem uma carência enorme, uma dificuldade enorme. E o Paulinho, hein? Tem O quando Paulinho e o Falta Jair, ainda, eles né? só vão voltar e assim, se voltarem nessa temporada em outubro, Caramba. novembro, porque é uma lesão de LCA que demora 8 meses. O Jair também? Mesma coisa, mesmo tipo de lesão e eles se lesionaram muito próximo, né? Inclusive eles fazem um tratamento juntos, se aproximaram bastante em relação a isso. E lá na frente a expectativa, talvez do Adson e do Verratti serem os principais jogadores aí ofensivos do Vasco da Gama, para justamente o Adson ser essa válvula de escape e fazer o estilo de jogo que o Álvaro Pacheco gosta, que é esse estilo de jogo de marcação-pressão, lá na frente, da intensidade. E talvez para mim, o fato do Vasco competir, porque o Vasco precisa competir contra o Palmeiras hoje, seja a única coisa que o torcedor vascaíno possa se agarrar. Porque em relação à diferença de elenco, a diferença de momento, mesmo que o Palmeiras não esteja jogando um futebol maravilhoso, mas é o Palmeiras, dentro do Allianz Parque.
Então, na verdade, na minha visão, o Vasco tem que competir por cada bola. Muito parecido com, por exemplo, o time do Arthur Jorge, o Botafogo do Arthur Jorge. É um time que pode até ter algumas limitações, coisa que é pouca, mas ele compete a todo momento. Os jogadores estão a todo momento querendo a bola, brigando pela bola, fazendo cobertura. Isso é muito importante no esporte de alto nível. Então, para mim, a única coisa que eu me agarro do Álvaro Pacheco é isso, fazer o Vasco competir. Porque em relação à qualidade técnica, há uma discrepância muito grande. O quê que vocês têm? Imagens do confronto? Como assim? Não entendi. Mas não teve o jogo ainda? Ah, cadê? O que tem isso aí? O que é? Quem é o Vasco? Ah, é o menorzinho. Ai, Big Boys. Quem é o Palmeiras? É o grandalhão? Mas olha, posso dizer? Eu digo isso porque eu sou uma pincher de 1,57 m. Eu ganho várias, tá? Ó, sou pequenininha, mas me deixa... Pra você ver, Venê. Futebol Isso é aqui complicado. não diz nada e você pode escrever, Lucas Pedrosa. 1 para o Palmeiras, 1 para o Vasco da Gama hoje. Por que ela quer que isso aconteça, Venê? Porque ela tá pensando na tabela, é óbvio. Ou você acha que ela tá pensando em você? Ou ela acha que o Vasco vai fazer um grande jogo? Não dá, né? Eu gostaria, tá? Vocês, tá vendo? Eu queria querendo te dar minha amizade e você assim. Não, eu queria chegar aqui amanhã, aqui, sorriso de orelha a orelha. Pô, parabéns, os caras se dedicaram, conseguimos uma vitória. Você acha que vai ser quanto? Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Faz Infelizmente assim. é o que e eu você, acho. Venê? Placar? Placar. Desculpa, Pedrosa. 3-1 Palmeiras. 3-1. Gente, futebol. 2-1 Palmeiras. Calma aí. O futebol não é assim. Zica reversa. Então fala aí o placar. Vai ser 1-1 pra você? Acho mesmo que vai ser. Eu não tô aqui, tipo, eu acho que vai ser 1-1. Fernanda, o Vasco vai jogar sem o Medel, que foi embora, sem o Payet, que tá machucado. Não se sabe qual é o time que vai jogar ainda. Grama sintética. Grama sintética contra o Palmeiras no Allianz Parque. Posso Se falar o Vasco provável ganhar- Palmeiras? Fala. O provável Palmeiras. O Everton no gol, Peraí. óbvio. Vai devagar pra não machucar nosso amigo. Marcos Rocha. Naves, Murilo, Piquerez. Aníbal, Zé Rafael, Veiga, Lázaro, cria do Flamengo. Estevão, uma joia que tá quase indo pro Chelsea. E Rony. Pedrosa. Fraquinho. Fraquinho. Ih! Aníbal. Aníbal. Lázaro. Estevão. Quem é Estevão? Quem é Lázaro? Eu nunca ouvi falar. Piquerez. Piquerez. O Everton. Quem é o Everton? Rony. Dudu no banco, doido pra entrar. Sangue nos olhos. Amigo, vai na minha. Aqui, deixa eu falar um negócio. Confia. Fala do Coutinho. Pelo menos é uma notícia boa. Notícia boa, isso aí. Olha aqui, se for 1-1, tu vai pagar um almoço pra mim, hein? Tá combinado. Se o Vasco empatar, você vai comer a picanha aqui do restaurante aqui embaixo. E eu vou filmar. Eu vou filmar. Vai. Vambora. Fala do Coutinho. Bem, ontem teve uma Acho boa que você vai ficar notícia. com fome. Foi mal. Não se garante nisso, não. Traz a marmita. Traz a marmita. Aquela marmita com quiabo que você gosta? Traz Aí, a ó. marmita. Ontem o Vasco deu não o Vasco, né, mas o Felipe Coutinho deu um passe importante, acertou verbalmente essa rescisão aí com o Aston Villa. Então o caminho fica mais livre pro Vasco da Gama, ainda falta assinar, e a gente sempre fala aqui que só assinando que dá para cravar, Sim. mas de fato está bem encaminhado. O Felipe Coutinho tem muita vontade de voltar ao Vasco da Gama. Agora, uma informação importante que eu soube ontem é que o Coutinho fez exigências. Ele não quer vir ao Vasco da Gama a passagem, a passeio, eu só voltei porque eu quero aproveitar. Não, ele quer um time competitivo e ele não quer que a passagem dele seja apagada dentro do Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Ele volta ao Vasco, tenta voltar ao Vasco, no caso, com 32 anos, justamente porque ele quer entregar futebol de alto nível. E, além disso, ainda pensa na seleção brasileira. Eu acho que não é nenhum absurdo ele pensar se ele conseguir realmente desempenhar dentro do futebol brasileiro a sua qualidade técnica como ele é. Felipe Coutinho ontem, inclusive, fez aniversário, como você disse, e aí a gente via Liverpool, Barcelona,
mundo, Aston né? Villa, todos postando e mostrando assim lances que você fala, cara, esse cara joga muita bola. Então Ele eu vem acho que sozinho. a Eu princípio. tô querendo... O Peção, meu marido, ele fica pedindo, porque ele manda mensagem pros jogadores. Sim. Quais jogadores? Ele Sim. vem jogar aqui no Vasco, ele faz isso. Aí você fica rindo, Vene? Só que os caras não respondem ele. Aí ele fica pedindo pra eu mandar. Falei, não tem nada a ver com isso não. As mensagens que eu tenho que mandar, eu já mando lá no meu time. Eu não tenho nada a ver com o seu trelelê, não. Então. Quem que ele pode mandar mensagem pra fortalecer? Ele pode mandar mensagem pra muita gente. Até pro Messi, se ele quiser. Não, eu tô falando aquele palpável. Mas o que eu soube, assim, é que ficava um burburinho de Souza, Alex Teixeira voltarem porque são amigos. Porém, oficialmente, o que eu ouvi das pessoas é que não tem nada concreto, não tem proposta. O Felipe Coutinho não pediu nominalmente ninguém, ele não chegou assim, eu quero fulano, eu quero ciclano. O que ele pediu foi, eu quero um time competitivo. Eu preciso de jogadores ao meu lado que possam fazer eu desempenhar o meu futebol. E ele está coberto de razão. A questão é, hoje o Vasco vive uma situação que é uma incógnita. O Vasco não tem dinheiro para poder fazer janela de transferências. Por quê? Porque a 777 saiu, o Pedrinho ainda não conseguiu achar um novo comprador, tenho certeza que ele está se empenhando para conseguir isso. Olha só, saiu mesmo, não tem como voltar. Saiu, que eu digo, tem como, tá na justiça. Tá na justiça. É um subjúdice que eles chamam, né? É uma liminar. Porém, no momento atual, você não tem mais o senhor Lúcio Barbosa, você não tem a Kátia, você não tem uma representatividade da 777, que até divulgou uma nota hoje criticando o Pedrinho e falando que já tinha investido 310 milhões de reais, que estava tudo em dia. E é verdade, o Vasco realmente tinha... Isso aí, gente, é o que eu falo. Que a empresa está desmoronando, isso é fato. Claramente, pelas notícias lá fora e tudo mais, a 777 está desmoronando. Mas os compromissos dela com o Vasco, ela não tinha realmente faltado com isso. Ela faltou com o projeto esportivo, ela faltou com a melhora estrutural. Mas, financeiramente falando, ela conseguia aportar o dinheiro. E isso não é o Pedrosa que está falando. O balanço, quando ele é divulgado nesse ano, ele é deixado claro. Se o Vasco não tiver os aportes, o Vasco não sobreviverá. O Vasco não tem condições financeiras para sobreviver. E os dinheiros das vendas? A questão é, não, esquece isso. Esse dinheiro aí já foi utilizado na janela de transferências, por exemplo. Tá. Não tem mais dinheiro em caixa. Do PEC, por exemplo. O PEC deu uma boa verba. Esquece isso. Até um beijo pra Silvana, que é vascaína e segue Mas esse pro dinheiro Vascão. já foi há muito tempo. O Vasco hoje sobrevive do dinheiro da patrocinadora Master, que conseguiu fechar um grande contrato, e ela vai pagando mensalmente. Então, assim... E quanto é a folha salarial do Vasco? É cerca de 15 milhões de reais, Fernanda. Aquela tabelinha que eu mostrei, aquilo é verdade? É real, é cerca de 15 milhões de reais. A gente tá falando de um Vasco que é top 5 de folha salarial no Brasil, na Série A? Por aí, sem dúvida alguma. Eu já falei aqui, o Ramon Dias era um dos 3 técnicos mais bem pagos do Brasil. Que loucura isso, né? Isso é uma loucura. Você quer um exemplo? O Medel, que aceitou a rescisão de contrato com o Vasco, ele vai ter, o Pedrosa está aqui para confirmar, Sim. Ele vai receber do Vasco até dezembro 200 mil pela rescisão. Por que o Vasco topou isso? Porque o salário dele, junto com o 200 mil por mês? Por mês. O salário dele era muito alto. Ou o Vasco liberava dessa maneira, ou iria ter um custo muito alto até dezembro. Perfeito. Isso é só um exemplo. Por exemplo, o Paê não ganha pouco. Eu tenho certeza que Não. o Paê não ganha milhão. pouco. Vamos lá, mas quem? Mas o é o Rojas cara que deve muda tirar... a prateleira Gente, do Vasco. o ponto Paê. do Vasco é, você pode pegar vários jogadores, Vene. O Lucas Piton deve receber um alto Léo salário. Jardim. O Verratti tem uma renovação agora de cerca de 400 mil reais, entendeu? É muita gente Mas que eu ganha tô falando, muito dinheiro. vocês só falaram nomes que valem a pena. Então, mas o ponto... Paê, Léo Jardim, O Verratti, ponto é o seguinte, é um elenco Piton. que tem, sei lá, 30 jogadores e claramente João não consegue Vitor. desempenhar. Você acha que o João Vitor veio ganhando pouco? Não deve, né? Veio ganhar? ganhando muito. Veio ganhando muito. O Adson veio ganhando muito. É muita gente que ganha muito. E aí esse sempre foi o grande problema da 777. Não tem projeto esportivo. Foi um projeto a lá... eu quero esse aqui, quero esse aqui, quero esse aqui. E o Vasco, ele disputa, futebolisticamente falando, as mesmas coisas que disputava na época da Série B, na época do associativo, que é o quê? Brigar para não cair. Dinheiro nunca faltou, dinheiro sempre foi injetado. O que faltou foi competência de futebol. E aí eu acho que, mesmo sem dinheiro, o Pedrinho, junto com o Pedro Martins, podem ter criatividade. Eles podem conseguir fazer uma janela, pegando jogador em fim de contrato, pegando jogador por empréstimo, e aí isso vai muito da expertise de futebol. Agora, eu espero grandes coisas. Enquanto o Vasco não achar um novo comprador, eu não espero grandes coisas. Vene, A minha conhece de expectativa corpo é baixa. humano? Fala, nação, bora para mais um vídeo, mais um react Conhece? aqui. Acho que sim. Lê lá o nosso assunto lá. Conhece de corpo humano? Agora entendi Conhece? seu questionamento. Conheço. Então, como é que é o nome Vamos lá. dessa parte do corpo aqui, ó? Dessa aqui? É. Mão, né? Mão, É, sabe? isso eu sei. Agora, Vene, fala pra mim. Aqui, deixa eu tirar meu celular. Aqui, ó.
como é essa aqui? parte aqui. Esse aqui é pé. Pé. Isso. E essa parte aqui? Canela? É, Eu pode chamo de canela. Pode chamar de perna também. Tá. Tá? Aham. Esse aqui é o Tornozelo. É isso. Bom que você sabe, né? Tem um pessoal que não. Bom, rapaziada, é isso aí, né? Situação do Vascão aí é complicadíssima. Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda tá fora, muito por mau desempenho ali dos seus adversários também, né? Então, quer dizer, não é só o Vasco que tá tendo um desempenho horroroso no Campeonato Brasileiro. A gente tem o Corinthians já com 8 jogos, o Fluminense com 8 jogos, ambos com 6 pontos. E a gente tem o Criciúma com 5 jogos e 5 pontos. O Criciúma, eu acho que foi um elefante ali que conseguiu segurar o Vasco, né? E quase segurou o Palmeiras também. Teve um roubinho ali a favor do Palmeiras, né? Não dá para falar que não teve, não, porque teve. E o Atlético Goianiense também com 8 jogos e 5 pontos. O Cuiabá com 7 jogos e 4 pontos. O Cuiabá ainda pode passar o Vasco. Deixa eu ver. O Cuiabá enfrenta o Cruzeiro fora de casa. Dificilmente o Cuiabá passará o Vasco, né? O Cruzeiro tem 6 jogos, 10 pontos. Fortaleza, 6 jogos, 10 pontos. Inter, 5 jogos, 10 pontos. Juventude, 7 jogos, 10 pontos. Situação complicadíssima, hein, cara. Enfrentar o Palmeiras fora de casa, mas depois a gente tem um alívio, não é um alívio, né? É só enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro, Juventude, São Paulo, Bahia, Botafogo, Fortaleza. São os jogos aí do Vasco, cara. Campeonato Brasileiro, né? Não tem jeito. Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa vencer quantos para escapar? São 45 pontos. 45 pontos. Tô ruim de matemática, hein, pessoal? Mais 10 partidas dá 30 pontos, né? 10 partidas dá 30 pontos, 20 partidas dá 60 pontos. Mas precisa vencer 15. 3 vezes 15, 45. 15 de 38, quase a metade. Quase a metade dos jogos para não cair. Não é nem vencer, né? Não é que tem que vencer, porque aí vai ter empate e tal. Então não precisa vencer 15, vença 10 no campeonato, empata 5, tá fora do rebaixamento, mas isso aí é bem pouco, vencer 10 partidas em 30 e pouco no Campeonato Brasileiro é muito pouco pro Vasco, lembrando que ano passado foi suado o negócio, né? Esse ano vai ser bem mais fácil ali. Esse ano eu acho que os rebaixados mal vai fazer 40 pontos. Mal vai conseguir 40 pontos.